Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as contribuições sociais que incidem sobre a folha de pagamento e a forma como essas contribuições são apuradas e executadas nos processos trabalhistas. Esse tema é extremamente relevante porque ele vai unir o direito do trabalho, o direito previdenciário e a função de financiamento da Seguridade Social. A nossa pesquisa ela vai partir do princípio de que a Seguridade Social que está prevista na Constituição, ela vai depender de diversas fontes de custeio. Essas contribuições que incidem sobre a remuneração do trabalhador. Na primeira parte do desenvolvimento, analisamos quais verbas integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Em regra, entram nessa base as parcelas de natureza salarial, como salário contratual, horas extras, adicional noturno, adicionais de insalubridade e periculosidade, comissões, gratificações habituais, 13º salário e férias usufruídas. O ponto principal é que não importa apenas o nome da verba, mas a sua natureza jurídica e se ela representa a efetiva remuneração pelo trabalho prestado. Depois disso, o trabalho explica quais verbas normalmente não sofrem incidência de contribuição previdenciária. Isso acontece com parcelas de natureza indenizatória, como danos morais, férias indenizadas, indenização substitutiva do FGTS e, em regra, aviso prévio indenizado. Por isso, uma das discussões centrais do tema é justamente distinguir verba salarial de verba indenizatória, porque essa diferença interfere diretamente no cálculo das contribuições. Outra parte muito importante da nossa pesquisa trata-se da competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, na Constituição Federal, atribui a ela a competência de executar as contribuições sociais decorrentes das decisões. Isso significa que, além de resolver conflito entre empregado e empregador, a Justiça do Trabalho também tem o papel de exercer arrecadações previdenciárias. A nossa pesquisa também analisa a fase de liquidação e execução dessas contribuições no processo trabalhista. Nesse momento, é necessário apurar os valores, discriminar as parcelas reconhecidas e identificar quais verbas têm natureza salarial e quais têm natureza indenizatória. Essa discriminação é essencial porque dela depende a definição da base de cálculo, a responsabilidade pelo recolhimento e a correta incidência dos encargos legais. Por fim, concluímos que a sistemática da incidência e execução das contribuições sociais exige uma interpretação conjunta da Constituição, da CLT e das legislações previdenciárias. A pesquisa também destaca que a Justiça do Trabalho não pode executar contribuições desvinculadas das verbas reconhecidas em sentença ou acordo homologado. Assim, o tema revela a importância da correta qualificação das verbas trabalhistas para garantir segurança jurídica e contribuir para o financiamento da Seguridade Social. Bom, nesse sentido, a gente fez uma pesquisa e trouxe diversos questionamentos para trazer aqui para vocês. O primeiro deles é a capacidade de você ser parte em uma ação e o ius postulante. Na Justiça do Trabalho, existe uma expressão que se chama ius postulante, que permite que as partes atuem num processo sem necessariamente serem representadas por um advogado. Porém, essa atuação acaba sendo extremamente limitada e não atinge os tribunais superiores. E como na Justiça do Trabalho é uma justiça muito técnica e com muitos cálculos, a atuação do advogado acaba sendo extremamente necessária e indicada. Temos também custas, preparo recursal e a gratuidade da justiça. Na execução das contribuições sociais, aplicam-se as regras da execução trabalhista. A União não precisa fazer depósito recursal para recorrer em discussões sobre contribuições sociais. Já o executado, para apresentar embargos à execução, deve garantir o juízo. Por fim, as custas processuais são pagas ao final da execução pelo executado. Em relação às competências, a Justiça do Trabalho pode calcular, cobrar e determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre verbas salariais reconhecidas no processo trabalhista. Isso inclui acordos e condenações judiciais. O juiz também define quais verbas são salariais e quais são indenizatórias, pois somente as verbas salariais sofrem incidência de contribuição previdenciária. Algo relevante na Justiça do Trabalho são os principais recursos cabíveis a ela. Entre elas, o recurso ordinário, que é utilizado para contestar decisões em primeira instância. Embargos de declaração, que serve para corrigir omissão, contradição, obscuridão
ou erros materiais na discussão. Já no agravo de petição, é utilizado na fase de execução, para discutir cálculos, valores e contribuições sociais. No recurso de revista, é encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho, quando há discussões sobre a violação da lei ou das divergências. No agravo de instrumento, ele é utilizado para distrair recursos que não foram admitidos ainda. E no recurso extraordinário, é levado ao STF quando houver questões constitucionais. Ainda, as nulidades na apuração e execução das contribuições. As nulidades mais comuns podem acontecer por erro nos cálculos, aplicação incorreta das alíquotas, falta de intimação das partes ou da União, definição errada da natureza das verbas. Se uma verba indenizatória for considerada uma verba salarial, pode haver cobrança indevida da contribuição previdenciária. Além disso, a falta de fundamentação da sentença também podem gerar problemas na execução. Outra temática discutida entre a gente foi a relação entre a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a fiscalização do trabalho. A Justiça do Trabalho ajuda principalmente na arrecadação das contribuições previdenciárias ao executar valores reconhecidos em processos trabalhistas. O Ministério Público do Trabalho atua no combate contra fraudes trabalhistas e previdenciais, podendo propor ações públicas civis. Já os auditores fiscais, o próprio nome fala, ele fiscaliza empresas identificando irregularidades. Quais são elas? Falta de registro de empregados e ausência de recolhimentos previdenciários. Todos atuam de forma integrada para proteger os direitos trabalhistas e garantir o financiamento da Seguridade Social. E, por fim, um tema muito importante que a gente também pesquisou é sobre o papel do INSS. Esse importante órgão administra o regime geral da Previdência Social e recebe as contribuições previdenciárias recolhidas nos processos trabalhistas. Essas contribuições ajudam a financiar benefícios como aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença. Outro ponto importante é a previdência privada. Funciona como forma complementar e facultativa. Enquanto as entidades assistenciais atuam na área social, sem administrar benefícios previdenciários do regime público. É isso nosso trabalho. Agradecemos a presença de vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.